Boa tarde, turma. Vamos para a nossa aula de filosofia de hoje. Na nossa aula de filosofia, nós vamos falar sobre as coisas são compostas por átomos e vamos falar um pouco sobre essa teoria, no qual quem está representando essa teoria é Demócrito de Abdera. Então, vamos falar um pouquinho sobre átomos. Então, Demócrito de Abdera, ele foi o fundador dessa doutrina, chamada doutrina atomista, que, de acordo com essa doutrina, tudo que existe no universo é formado por minúsculas partículas e eternas chamadas de átomos. A principal característica dos átomos é ela ser indivisível, ou seja, os átomos não se dividem, ou seja, pelo contrário, os átomos fazem se juntar com outros átomos, formando moléculas. Daí vem o significado da palavra átomo. A de 100 e tomo, divisão. Resumindo, 100, divisão. Outra característica que refere-se aos átomos é de que eles são dotados de movimento. Então, os átomos ele não fica ali paradinho, ele fica direto se movimentando. E essa movimentação que eles têm é algo que é deles mesmos, é inerente a eles. Não é alguém que precisa estar, portanto, forçando eles a se mover. É algo que é inerente a eles. Faz parte deles essa movimentação. Portanto, na teoria de Demócrito de Abdera, diz o seguinte, que o universo é formado por infinitas partículas que se movem também num espaço infinito. E que o movimento desses átomos, desse atrito entre esses átomos, faz com que as coisas surjam, faz com que as coisas se modifiquem, como também se decomponham. Então, nessa teoria, Demócrito de Abdera ele determina que o nascimento das coisas se dá pela agregação, ou seja, junção de átomos, e o envelhecimento das coisas se dá pela desagregação dos átomos. Então, quando os átomos se agregam, se juntam-se, dá-se o surgimento, o nascimento de alguma coisa. Quando os átomos se desagregam, ou seja, se separam, dá-se o envelhecimento ou a morte de alguma coisa. Os átomos, eles podem se combinar, podem se juntar, como eles estão ali em atritos, em constante movimento, então eles podem uma hora esbarrar no outro e se juntar-se. E essa junção desses átomos, quando eles se juntam, formam-se moléculas e formam-se também características semelhantes ou distintas, dependendo do arranjo aí desses átomos, de como foi o que eles se juntaram e o que foi que formou. A teoria atomista, ela é o que mais se aproxima da ciência moderna de hoje. Então, a gente viu várias teorias aí de outros filósofos, mas a que mais se aproxima da ciência moderna de hoje é essa teoria atomista de Demócrito de Abdera. Com a diferença de que, para Abdera, para a filosofia, era apenas uma especulação filosófica, enquanto que para a ciência moderna de hoje nós podemos dizer que os átomos, essa agregação, essa desagregação, essa movimentação dos átomos é uma comprovação científica, que realmente existem os átomos e que quando eles se agregam, se formam-se coisas. Então, antes, o que era uma teoria, uma especulação filosófica, hoje é uma comprovação científica. Então, nós temos aqui um exemplo bem simples do que é átomo e o que é molécula. Então, eu coloquei aí essa molécula, que todo mundo conhece essa molécula, a gente não vive sem ela, que é a molécula da água. Então, só o hidrogênio é um átomo, só o oxigênio é outro átomo. Quando nesse atrito que se deu aí do hidrogênio e do oxigênio, formou-se a molécula H2O, que é a molécula da água. Então, deu para entender o que é o átomo e o que é a molécula? Só o hidrogênio é um átomo, só o oxigênio é outro átomo. A junção deles dois dá-se a molécula, que é a molécula H2O, que é a molécula da água. Então, essa questão de estudar os átomos, como hidrogênio, oxigênio,
ferro, zinco, vocês vão aprender isso aí mais na frente, quando vocês estiverem lá no ensino médio estudando a tabela periódica na matéria de química. Então, eu creio que aí no final do caderno de vocês, de alguns, pode ser que já tenha essa tabela periódica. Então, cada quadradinho desse que tem na tabela periódica é um átomo. Quando esses átomos aí que a gente viu, pela movimentação deles se juntam, então dá-se alguma coisa, surge-se alguma coisa, ok? Então, aí logo em seguida nós temos a nossa atividade, que na primeira questão diz o seguinte: qual é a contribuição de Demócrito para a ciência moderna? Então, qual é a contribuição de Demócrito? Que foi que ele ajudou na ciência moderna de hoje? Foi com o quê? Com a teoria atomista. Segunda, qual o nome da doutrina de Demócrito? Acabei de dizer. E o que é que ela diz? Então, você vai colocar aí qual é o nome da doutrina dele e o que é que essa doutrina ela diz, o que é que se fala sobre essa doutrina. Na terceira, qual é a principal característica dos átomos? Então, essa daí tem na nossa apostila, e eu falei aqui também. Quarta, segundo Demócrito, o ser é constituído por átomos. Mas o que é um átomo? Então, essa daí você não vai encontrar na apostila. Essa daí é interessante, você pesquise na internet o que é um átomo e responda. Quinta, como as coisas são compostas segundo Demócrito? Muito fácil, né? Sexta, como podemos explicar o envelhecimento e a morte segundo a teoria atomista? Então, o envelhecimento e a morte dá-se a partir de quê na teoria atomista? Na nossa apostila também eu expliquei. E, por último, quem foi Demócrito de Abdera, que essa daí você vai dar uma pesquisada lá na internet e vai escrever um pouquinho aí sobre Demócrito de Abdera aí nas linhazinhas, ok? Assim que vocês finalizarem, vocês enviam para mim aqui embaixo, né, da postagem daqui dessa aula, as fotos da atividade, ok? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula de filosofia. Boa tarde.